programa é uma produção do canal Câmara. A Câmara é presidida pelo vereador Elmar Humberto Goulart. Integra também a mesa diretora os vereadores Samir Cecílio, Franco Cartafina e o Paulo César Soares, que também é conhecido como China. O nosso cenário, como eu gosto de ressaltar, é o Salão Nobre da Câmara Municipal. Aqui tem uma riqueza imensa de pinturas belíssimas, tanto na parede quanto no teto. E hoje eu vou mostrar para vocês um painel que ele é conhecido como Árvore do Choro. Ela ornamenta uma parte do Salão Nobre e ela é conhecida, com essa referência de choro porque, segundo estudiosos, pesquisadores e até curiosos, é um local onde as famílias se despediam dos filhos que iam para o exterior ou iam para algum local distante de Uberaba. Essa decoração pictórica ela foi restaurada em 1972 por Carlos Sanches. Quem senta conosco nessa mesa histórica é o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, Jorge Alberto Nabote. O Jorge também é jornalista, é escritor, é um agente cultural e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre cultura, vamos fazer um passeio pela vida cultural do Jorge e pela Academia de Letras. Jorge, seja muito bem-vindo, a nossa equipe te recebe com muita alegria. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui com vocês. Então vamos começar falando ali dos sonhadores, os primeiros pensadores da academia. Quem foi? Quais foram essas pessoas? A Academia de Letras foi fundada justamente há 50 anos atrás por realmente sonhadores. É o historiador José Mendonça, o advogado e fundador do Jornal da Manhã, Edson Prata, e o Monsenhor Juvenal Arduino. Tá? E eles convidaram, a maneira da Academia Brasileira de Letras, eles convidaram as pessoas, os pensantes, os escritores, os poetas, os ativistas culturais, que naquela época ainda não existia essa expressão, mas as pessoas que fomentavam a cultura de certa forma na cidade, para integrar os 40 elementos formadores da academia. De lá para cá, a academia veio desenvolvendo um trabalho importante e que lhe deu um perfil de respeitabilidade em Uberaba e em toda a região. Então, pelo que eu vejo, eles pavimentaram uma história aí de ética, de coragem, de desbravar essa área. E depois teve um período marcante, que aí sim que a academia se sedimentou nos anos 70, quando ela bancou os primeiros projetos de redescobrimento da história de Uberaba e da região, quando ela tomou a iniciativa de fazer o descobrimento do desemboque, tá? Era uma localidade que poucas pessoas do meio cultural ou tinham ouvido falar, e ela empreendeu então uma excursão ao desemboque. E essa viagem foi um marco, daí surgindo livros, matérias, poemas, roteiros de filmes. É um assunto que até hoje palpita no cenário cultural e histórico do Brasil Central. Então essa foi uma iniciativa da Academia de Letras. E ela também proporcionou a edição de livros fundamentais da história de Uberaba, como o de Delbrando Pontes, de José Mendonça, de Boris Sampaio, entre outros. E daí então que a academia ganhou a respeitabilidade que hoje repercute em todos os meios da sociedade. Então, uma das funções essenciais é essa que você está falando, de valorizar, de resgatar a cultura literária. Um dos pontos de apoio é justamente investir nos novos escritores. Uberaba é uma cidade rica de bons e novos escritores? É riquíssima. Uberaba sempre teve um patrimônio literário muito importante desde o século XIX e um grande momento com o surgimento de Campos de Carvalho, que é um dos grandes escritores do país e que escreveu, autor de A Lua Vem da Ásia, que é uma obra-prima, o Púcaro Búlgaro, que é uma obra fundamental na vanguarda literária brasileira, e outros personagens importantes como o Vitor de Carvalho Ramos, que é goiano, mas adotou
Uberaba para morar, como Mário Palmério, que é de Monte Carmelo, mas também que se solidificou em Uberaba, chegando ao topo de ocupar a Academia Brasileira de Letras. Então, o Mário pertencia à Academia de Letras do Triângulo Mineiro, então foi uma honra para a nossa academia ele chegar até a entidade máxima da literatura no país. A academia abraça essas cidades do Triângulo. E como é que está no Triângulo essa produção literária? Eu acho que está em meio termo. Acho que nós sempre estamos devedores aos talentos mais distantes geograficamente de nós. Acho que a academia tem a intenção agora de voltar a abranger mais. Nós estamos muito ligados a Araxá, a Araguari e Sacramento, mas acho que a gente precisa de voltar a buscar os outros talentos, nomes importantes da historiografia e da literatura nacionais. É importante dizer também que a academia ela sempre está voltada, tem um pé na literatura e outro na história. Os dois suportes caminham juntos na entidade. Qual que é a sua cadeira lá e quanto tempo que você faz parte da academia? Não faz muito tempo, eu sou de 2002, eu ocupo a cadeira que foi do jornalista Rui Novaes, um cara importante pelo seu trabalho no jornal Lavoura e Comércio. Ele que fazia o editorial do jornal, então era uma figura permanentemente ativa e que marcou o jornalismo da cidade. Você foi eleito recentemente presidente e quem que compõe a sua diretoria? Bom, a eleição acho que veio dar um alento, pelo menos, se não para a entidade, mas para mim eu achei que devo dar um aplauso que calou fundo, porque não foi apenas um gesto de exterioridade, foi uma coisa que tocou a intimidade, tocou a cabeça, a mente, mas eu estou muito bem apoiado, tenho como vice-presidente a Terezinha Web de Menezes, que é uma figuraça da comunidade, da cultura do Triângulo Mineiro, uma pessoa respeitada em todos os segmentos da sociedade. Como diretores, a Vilma Duarte de Araxá, o Pereirinha de Uberlândia, o Antônio Pereira Ribeiro, o Mário Salvador, que tem uma experiência muito grande na casa e dirigiu a Academia de Letras durante 22 anos, e a historiadora Maria Antonieta Lopes, autora de uma série de livros abordando aspectos históricos da cidade, principalmente ligados à cultura do zebu. A sua eleição foi recente, mas a gente percebe na sociedade, né, isso que você falou, um aplauso, uma expectativa, boas perspectivas. Já é possível você definir a identidade dessa diretoria? Sim. Bom, quanto à expectativa, eu até fiz um comentário, o assédio foi tão simpático, tão afetivo, tão generoso, que eu falei, gente, é melhor baixar um pouco a bola, porque de repente podemos cair do cavalo, né? Esperar muito e nós não correspondermos. Mas eu confio muito nas pessoas que estão junto de mim, são pessoas da melhor qualidade, da maior experiência, como a vice-presidente, que é a Terezinha Web de Menezes, mulher respeitada em todos os segmentos da sociedade, com uma contribuição fantástica para a educação e para a cultura. O diretor Mário Salvador, que presidiu a academia durante 23 anos, então é um parceiro que tem muito conhecimento da estrutura funcional da casa. A Maria Antonieta Borges Lopes, que é historiadora, com vários livros publicados, principalmente no setor relativo à cultura do zebuína, a história do zebu em Uberaba e no Triângulo Mineiro. A Vilma Duarte Cunha, de Araxá, e o Antônio Pereira, de Uberlândia. É uma equipe muito coesa, que já está trabalhando. Nós já fizemos a primeira reunião em 4 dias de eleições, nós já nos reunimos durante 2 horas
já para definir a postura da entidade diante desses 2 anos que nós temos pela frente de atuação. Durante a diretoria até da professora Terezinha, quando ela foi presidente da academia, teve um ganho que foi o escritório de direitos autorais, né, que veio para a biblioteca, e uma sala de vocês também, os acadêmicos, se reunir lá na própria biblioteca. É ideia dessa diretoria pensar numa sede, um espaço mais amplo? Só para refazer, a academia já há 30 anos ela ocupa um espaço, ela mora de aluguel, como dizem, na biblioteca municipal, tá? Mas mais do que nunca, o nosso projeto já é insuportável viver, depois de 50 anos ocupando um espaço que é da própria biblioteca, não acho que chegou ao limite, né? Então a primeira atitude nossa foi recorrer ao prefeito pedindo casa própria, tá? Então a minha casa, minha vida, a academia está usando esse slogan tão popular hoje, mas a gente precisa de um espaço próprio e estamos apelando para que realmente as autoridades possam nos socorrer. O prefeito foi super generoso e se sentiu até na obrigação de nos dar esse apoio, esse teto. Então, discutindo, a nossa intenção não é construir, não é gastar o dinheiro com construções, mas aproveitar um dos casarões da cidade, que é uma das maneiras mais lógicas, práticas, de utilizar o patrimônio arquitetônico com uma nova atividade, uma nova função, que seria a Academia de Letras. Você puxou também para o lado histórico da função da academia, né? E tem a parte literária, tem a parte histórica. Essas duas não podem trabalhar de uma maneira divorciada. E hoje nós temos muitas publicações, que é por internet, online. Isso traz algum prejuízo ou benefício? Como é que você vê nas publicações das obras? As inovações são irremediáveis, eu acho que elas têm que ser abraçadas e contextualizadas na entidade, né? Eu acho que por ser uma geração não jovem, é bastante difícil a turma se inteirar dessas novidades, mas é inevitável, a academia vai ter que entender o processo, porque de certa forma o livro em papel, ele vai se tornar, já é um material de acervo, né? Ele é um elemento histórico, é um elemento referencial de uma época, né? Nós vamos pegar o e-book para falar da nossa época daqui para frente. Então não podemos ignorar os avanços da tecnologia com os altos benefícios que eles podem trazer. Você colocando na internet, por exemplo, uma obra em português, você já tem um alcance muito grande, mas se você coloca em inglês, a coisa quintuplica, você ganha praticamente o planeta, não é? Então, é preciso estar alerta, é preciso de se inteirar. Não é fácil. O que é fácil para um adolescente é de uma praticidade enorme para eles, mas eles já nasceram dentro do espírito, não é? Da informática, da tecnologia da informática. Para a nossa geração, para trás, é muito mais complicado, mas nós temos já que começar a transitar entre todas as tendências, todos os canais de comunicação. Tem muitas pessoas que escrevem bastante, que produzem muito, Jorge, e alegam que é muito difícil publicar, ou por falta de orientação, ou por falta de verba mesmo, né? É função também, a academia pode estar disponível para orientar essas pessoas, como registrar um livro, indicar como publicar? Como publicar é quase impossível, porque os próprios acadêmicos padecem desse mal. Tá? Há acadêmicos que têm dezenas de obras prontas. O Zé Humberto Henriques é autor de 210, 215 obras, algumas cerca de 20 e poucas publicadas, então ele tem 180 obras a serem publicadas. A dificuldade é geral e acredito que vai se fechando. Hoje, as editoras importantes do país, elas já direcionam muito para que tipo de obra ela quer publicar.
Entende? Então o ciclo se fechou muito. Há escritores que dizem que pertenceram às gerações passadas, que se iniciaram nos anos 50, que ao apresentar ao editor uma obra, o editor teria dito que, para ele se desculpar, porque ele ia publicar apenas 5.000 exemplares. Quer dizer, 5.000 exemplares de um editor que está iniciante. Hoje, um editor consagrado, um dos mais consagrados, consegue, no máximo, ter 5.000 volumes de uma obra editada. Então, a coisa mudou muito. A pessoa tem que estar muito atenta, usando os meios alternativos, inclusive de editar por conta própria. O livro hoje tem um certo sentido de objeto de doação. Tá? Eu sou autor desse livro, eu edito e te dou de presente. Quando você encontra um leitor, você encontra uma fonte consumidora. Então, o autor tem que estar com a obra pronta para ele doar. Querer faturar no mercado, isso é para médicos. Jorge, me consta, eu penso que você já nasceu respirando cultura, né? Todos os seus movimentos, e você é uma pessoa ávida por novos saberes nessa área. Então vamos fazer um passeio por uma síntese, né, pela sua vida cultural. Vamos começar pela Fundação Cultural, onde você foi pioneiro na Fundação Cultural. Como é que foi isso? Foi muito interessante. Bom, antes eu já tinha uma experiência no Jockey Club. Eu trabalhei durante 2 gestões fazendo atividades do clube, recitais, exposições, principalmente. Então, eu fiz recitais de bossa nova, de modinha imperial. Eu sou muito interessado numa diversidade muito grande, desde as modinhas da época do Império, a bossa nova, a música de vanguarda. E, então, me deu, além da colaboração constante e diária na imprensa, então me deu uma referência que na época do Silvério Catafini eu passei a ocupar a direção da Fundação Cultural quando recém-nascida. Não havia espaço algum, era secretário da Educação o Antônio Bilharinho, e eu levei um bloco, uma caneta e sentei numa mesa ao lado para ver o que poderíamos fazer. E já era o último ano do governo dele, veio o Wagner do Nascimento e me deu uma maior força. Primeiro ele disse, escolha um lugar, uma sede, nós estamos falando em sede, escolha uma sede para a Fundação Cultural. Eu disse a ele imediatamente, já está escolhida. E onde foi? Aquele chalé francês em frente à Igreja São Domingos. Ele falou, então vamos lá alugar a casa que já é sua. Então eu já restaurei a casa, já criei a galeria de arte, a sala de reunião. Logo a Eliana Mendonça, filha do historiador Zé Mendonça, me deu a biblioteca do pai dela. Então um espaço já foi dedicado à biblioteca. Então a casa cresceu rapidinho, éramos 4 funcionários e durante muitos anos esses 4 elementos ativaram, fazendo festival de artes como Cinema na Praça, folclore, lançamento de CD, o Canto e Dança do Povo de Uberaba, que é a música folclórica de Uberaba e região, cinema, o cinema de vanguarda, ocupamos o Cine Metrópole para fazer uma semana de cinema, trouxemos o Adido Cultural da Rússia para lançar um último filme importante produzido lá na União Soviética. Então a gente trabalhou em todos os segmentos. O conselho tinha um conselho importantíssimo e não fazíamos nada sem o apoio do conselho. Cada membro se responsabilizava por uma área, de maneira que foi uma contribuição muito importante. Com o desenvolvimento passado do tempo, a gente ampliou a atuação da Fundação para outros segmentos. Que aí veio o arquivo público, que nessas construções suas começou a pensar na importância de ter um arquivo público também em Uberaba. Eu falei, Uberaba tem que ter um arquivo. E o que eu fiz? Consegui a passagem e fui a Belo Horizonte, que na época era o arquivo público mais importante do país, mais moderno, né? Tudo já microfilmado, com climatização, eram umas coisas impensáveis na época, né? E fui a Belo Horizonte, fui recebido pelo diretor, ele me pediu que eu
uma assistente me mostrasse o arquivo, eu vi tudo, inclusive provas de alunos da Escola Normal do século XIX, 1890 e pouco, e voltei a conversar com ele, me recebeu novamente. Aí ele me disse, nem precisava de dizer, aqui não é o lugar para você iniciar, porque nós já estamos no final. E é verdade, eles já tinham toda uma super estrutura que poucas cidades do país tinham. Eu acho, me disse ele, que o local ideal para você criar o Arquivo de Uberaba é a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Tem um fulano de tal, você procure e eu acho que visitando aquele arquivo que você vai fundar o Arquivo Público de Uberaba. Era um arquivo novo lá também? Tava em novo, processo de criação? mas modelo. Não, já era criado, já tinha um período de funcionamento importante, mas estruturalmente com todas as condições ideais de um arquivo a nível nacional. Ele era apenas reduzido por ser uma cidade de médio pequeno porte. Por isso que ele considerava ser um modelo para nós. E você se inspirou nesse? Aí o que consegui pedir, era o presidente da fundação, o professor Zé Tomás, pedi a ele, que eles eram exigências de Rio Claro, professores de história, que foram fazer um curso de 1 mês em Rio Claro e de lá trouxeram o modelo. Tudo bem, tinha um modelo, faltava botar mãos à obra. E como a gente, antes que a coisa virasse lei ainda, eu já fiz uma campanha, fiz um cartaz, e eles ficaram impressionados, professores, com o que viram, e a gente queria fazer semelhante. Já editei um cartaz pedindo doações de CDs, de livros antigos, de revistas, tudo que se publicou em Uberaba nas diversas épocas, diversas ocasiões. Dito e feito, começamos a receber doações, mas a mais importante, que aí sim fez o arquivo tomar a dianteira das coisas, foi o Dr. Márcio Antônio Ernesto Corrêa, que era diretor do fórum, e pela amizade que tinha a mim, ele doou para o nascente, o futuro arquivo, toda a documentação relativa ao período da escravidão. Quando dizíamos isso aos pesquisadores de fora, que nós já tínhamos esse acervo, eles ficavam impressionados, porque a grande parte dos arquivos sonham conseguir essas doações e nem sempre conseguem. Então, já começou a haver pesquisas dentro da Fundação, no espaço reservado ao arquivo, até que, daí um tempo, é que foi criado o arquivo realmente como uma entidade ligada à Fundação Cultural de Uberaba. Daí a coisa seguiu frente, chegando hoje a ocupar um espaço dos mais importantes da cultura no Triângulo Mineiro. Novo lá, agora sede na Praça da Mogiana, Na Praça da Mogiana. E vamos falar da sua participação bem efetiva lá no MASO, Museu de Arte Sacra. Sim, aí havia uma intenção de terminar a restauração da Igreja de Santa Rita. O Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, veio, fez a restauração, acabou a verba, eles fecharam a porta, passaram um cadeado e fim, adeus viola. Quando eu cheguei à fundação, aquilo estava naquele estágio. A parte estrutural de madeira estava pronta, mas a igreja não havia sido rebocada, nem a parte interna nem externa, e obviamente também não pintada. Era presidente do IPHAN, na época, em Brasília, o Ângelo Osvaldo. E eu mandei uma carta pedindo a liberação da igreja. Eu não podia restaurar só como igreja, também com a criação de um espaço cultural que veio a ser o Museu de Arte Sacra. Ele veio a Uberaba, liberou para que eu cuidasse, através da Fundação Cultural, desse projeto meu, e permitiu que eu terminasse. Então, com recursos da Fundação, a igreja foi rebocada, pintada e transformada num Museu de Arte Sacra, com uma atividade fantástica, inclusive não só de memória física, de conseguir objetos, indumentária, principalmente o museu é rico, é muito rico em indumentária, mas também nós conseguimos recuperar atividades próprias da igreja, que a igreja já tinha abandonado. De certa forma, entre aspas, não usava mais.
Então nós refizemos a procissão do encontro na Semana Santa, conseguimos imagens do Senhor dos Passos na Sala das Dores, e refizemos também a Escola Cantorum, que na linguagem tradicional chamava-se Escola Cantorum, que quer dizer o coral da igreja, mas voltada à tradição, às músicas cantadas em latim. Então foram atividades marcantes na trajetória do Museu de Arte Sacra, que está aí, firme, seguindo com dificuldades e grandes acertos o seu percurso. E a novena? A novena também foi uma proposta nossa, e que é muito interessante. Agora, há também um problema, que desde a nossa época, que é o choque, um certo choque que há entre a igreja e a capelinha ser um espaço religioso e um espaço cultural, artístico. Há pessoas que não aceitam e às vezes falta um espaço para você dinamizar melhor o lado cultural do museu. Você falou no Ângelo Osvaldo, ele tem essa relação com Uberaba, essa relação muito próxima com você. Depois ele foi prefeito de Ouro Preto, né? 3 gestões. Continuou dando um apoio cultural aqui e hoje ele também está militando. Em que área que ele está agora, Jorge? Ele guardou segredo, porque deve ter alguma coisa importante, mas como ele acaba de sair, ele já foi montar uma exposição do acervo da Ângela Gutierrez, que é a dona do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte e do Museu do Oratório de Ouro Preto, um dos museus bonitos do país, e foi montar em Quito, quer dizer, já está tomando as atividades. Mas um outro apoio também que ele nos deu foi montar a exposição da Beatriz Pimenta Camargo no MADA, que é o Museu de Arte Decorativa, que foi outro espaço que a Fundação Cultural da minha época ganhou e em cuja casa grande, vamos chamar assim, eu criei um MADA, que é o Museu de Arte Decorativa, conseguindo um acervo importante, restaurando a casa e centrado na exposição inicial, no acervo do Rei Júnior, que é um artista importante a nível nacional, Zé Maria dos Reis Júnior, nascido naquela casa e tem se inserido no circuito da pós-Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu em São Paulo. Então é um artista modernista. Então também foi um outro legado nosso para a cidade, foi a criação do MADA, que é o Museu de Arte Sacra, de Arte Decorativa. Eu me lembro que lá na sua direção, o dia de abertura do museu, né? Foi uma grande festa lá nos jardins, uma recepção para as autoridades, para as pessoas ligadas à cultura, à arte, à história. A grande recepção foi da Beatriz. Tá, na inauguração, também. Você mas depois a exposição marcante foi a da Beatriz, que ela fez a mostra, o mobiliário brasileiro na coleção de Beatriz e Mário Pimenta Camargo. Foi uma exposição marcante, ela trouxe para Uberaba os principais diretores dos grandes museus do país, trouxe o buffet de São Paulo, então uma super estrutura foi montada, pessoas altamente experientes no manuseio das obras que trouxeram esse mobiliário. Ela trouxe o mobiliário, inclusive, holandês do século XVIII. Então foi uma mostra importantíssima e que repercutiu muito e favoravelmente ao museu. Você esteve também lá no Museu de Paleontologia, né, de Peirópolis. A criação do museu de Peirópolis, dos dinossauros, foi no nosso período. Mas quando se tratou de dar uma destinação ao espaço, nós colocamos o Beethoven Teixeira para dirigir. Então eu nunca dirigi um museu, mas a criação, pensar foi meu. E não tinha, a ideia não era ocupar a estação. Eu já havia viajado a São Paulo para conseguir recompor todos os elementos de uma estação ferroviária. O banco, o telégrafo, lanterna, o lampadário, todo elemento que a Mogiana tinha e me ofereceria. Tá? Os dinossauros, o acervo paleontológico, iria para aqueles 2 galpões que pertenceram à família Tobes,
que tem a razão de ser a proporção dos dinossauros. Como que você vai pôr um gigante numa casinha? Né? Que foi o que acabou acontecendo, que até hoje eu acho que está no lugar indevido, inadequado. Então, os dinossauros iriam para os 2 grandes galpões. Acontece que os galpões foram vendidos antes que a prefeitura pudesse adquiri-los, então só sobrou para os dinossauros a estaçãozinha, que eu espero que os atuais administradores refaçam esse erro geográfico e espacial, dando ao museu o espaço necessário e devolvendo à estação a sua história, que é a ferrovia. Jorge, tem também a sua participação no CONFAL, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, né? Como é que se deu isso? Mais um contato de Uberaba com Belo Horizonte. Nós preocupadíssimos com o que deveria ser preservado em Uberaba, o Conselho da Fundação Cultural, através de mim, começou a elaborar um projeto do que deveria realmente merecer o tombamento, ou seja, a preservação na cidade de Uberaba. O que nós fizemos? Inventariamos os 10 principais bens e enviamos ao Serviço do Patrimônio Estadual pedindo tombamento. Eles me responderam com uma alternativa, que aqui, dado ao grande número de bens, que aqui se criasse o Conselho Municipal de Bens Culturais e pudesse fazer a preservação a nível municipal. Haveria, no dizer deles, e naquela época, poucos bens com proporção a nível estadual para eles tombarem. Então, que nós fizéssemos nós mesmos o tombamento. Nós pegamos modelos de fora e acabamos criando o CONFAL, que atuou ainda sob os cuidados da Fundação Cultural durante um longo período, aliás, como está até hoje. Você tem uma clara capacidade de estar sempre reinventando espaços, abrindo ideias, caminhos, e sempre pensando no coletivo. E nós temos agora então que falar sobre a Sala Cecília Palmério, que é um espaço cultural, que pertence à Uniub, né, que teve a sua participação também, sua contribuição. Sim, mas uma participação rápida, foi apenas um ano, que aí eu cuidei, como eu fazia no Jockey, os recitais, e as mostras, e as palestras. Também foi mais uma experiência adquirida para criar um perfil de gestor cultural. Então vamos falar sobre as suas obras. Você também tem uma escrita muito apurada, não só no jornal, no Colunismo Social, mas com os seus livros publicados. Quantos livros você tem publicado? Ao todo são 10. E entre os principais, você já está com 2 aqui, né? Um muito antigo, que é o do Desemboque. É fruto daquela viagem que eu me referia inicialmente. O Desemboque continuou nos meus propósitos de valorizar a região. Então, eu editei através da Fundação Cultural, com apoio do Arquivo Público e da Academia de Letras, esse livro Desemboque, documentário histórico e cultural, abrangendo os mais diversos aspectos daquele que foi o berço da civilização do Triângulo Mineiro. Então, é um livro que me marcou muito, já está esgotado há mais de 20 anos. E aqui o Fragmentos Árabes, né? Que fala sobre a saga dos libaneses aqui em Santa Juliana e em Uberaba. Esse livro me marcou muito porque é um referencial de raiz, é a redescoberta, nossa redescoberta de quem a gente é, indo às raízes da família, da imigração libanesa, pois eu sou descendente do lado de pai e mãe, de lado de famílias libanesas. Então, esse redescobrir, desencavar o que tem fundo na nossa história, com bases em Santa Juliana, principalmente porque para lá foi o meu pai, seguindo os seus irmãos, sua irmã, e foram os meus avós lá do materno. Então eu li Fragmentos Árabes, que já foi reeditado, essa aqui é a primeira edição, e que precisa até já cair na terceira. O Desemboque tem falta há 20 anos, que precisa ser reeditado. A gente volta àquela questão
que os acadêmicos também têm obras para editar e reeditar. Fragmentos Árabes, ele tem a apresentação do Dr. Linneu Miziara, né? Uma memória amorosa. Amorosíssima. Linneu foi das pessoas mais cultas da cidade, um cara que marcou não exatamente o cenário central da cultura, porque ele sempre tramitou em torno, né? O Linneu não era um homem de discurso formal, mas tudo que ele falava era um discurso. Você falava sobre cultura latina, ele te falava a missa em latim de cor, do início ao final. Se você falasse sobre tango, ele imediatamente, ele era um apaixonado por tango, ele ia te levar para ouvir música árabe, não necessariamente tango, e fazer um paralelo a partir da música árabe com o tango. Então, propondo que o tango tivesse raízes orientais. Se você falasse sobre samba, ele sabia. Então, é uma pessoa de uma cultura eclética que está em extinção. É difícil hoje pessoas que dominam os mais diversos assuntos. Se dissesse a ele, por que os libaneses têm a mania de chamar um ou outro de primo? Não é? Aí ele ia dissertar. Por que os japoneses têm olhos puxados, os orientais, os judeus, os árabes têm narizes aduncos? Ele ia dissertar sobre isso. Então, ele tinha uma facilidade enorme para falar de tudo e tinha uma compreensão muito grande do perfil dos libaneses aqui chegados. Então, eu achei muito a propósito o Linneu fazer essa apresentação e quero dizer que a ausência dele marcou muito a todos nós que convivemos com ele. Entre tantas outras obras, você tem também a Geografia da Palavra, que até foi para o palco, né? Então... Isso. Tem, antes de Geografia, na poesia, eu fiz Sesmarias do Corpo, que são os poemas amorosos, e fiz Paisagem Provincial, que tratava das coisas da terra, das tradições, mas sobre um olhar totalmente de vanguarda. E agora, mais recentemente, Geografia da Palavra, que na verdade é um enfeixe de 10 livros. Então, há 10 temas e tratamentos adversos, diferenciados, num só livro. Eu poderia ter editá-los um a um, mas como esse problema, os custos de editoração são grandes, acabei editando numa só fornada e tanto fragmentos quanto geografia foram editados através de recursos conseguidos pelo então deputado Inácio Rodrigues. Jorge, terminamos, né, esse bate-papo super elegante, foi muito agradável. Se falei demais, tá? Imagina. Agradeço imensamente, tá, a sua presença aqui no programa Movimento. Quem agradece sou eu, colocando minhas ordens, a mim e a Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Nós terminamos aqui o nosso programa e eu te vejo em breve. Até lá!